Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus amados, nós estamos iniciando mais um treinamento MDG, transmitido através do rádio e também pela internet. Nós estamos agora na lição de número 12, é o estudo de número 12, na página 38 do nosso treinamento MDG. E eu quero, em nome de Jesus, dizer que Deus está nos preparando para algo muito grande. Deus tem os propósitos dele e a gente precisa se enquadrar dentro desses propósitos. Nós vamos aprender ainda muitas coisas interessantes. Vem aí uma série de estudos sobre a vida cristã vitoriosa. Você vai aprender como lidar com as suas batalhas mais intensas, como utilizar a sua fé para abençoar a sua família, para prosperar, para viver uma vida digna do evangelho que nós anunciamos. A gente vai falar sobre muitas coisas importantes ainda no nosso treinamento MDG. Hoje nós estamos na página 38, estudo de número 12, cujo título é Recebendo a Cristo. Pois bem, já que você confessou os seus pecados e virou as costas para o mal, já que você reconheceu a importância do Senhor Jesus na sua vida, já que você pediu perdão a Deus e decidiu viver para Jesus, agora está para acontecer na sua vida o maior milagre de todos os tempos, que é o milagre do novo nascimento. O novo nascimento é quando a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo entra em você. É quando de fato, de verdade, a sua situação com Deus se consolida. É quando a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo é consolidada pela fé. E Deus então passa a viver em você. O seu corpo passa a ser a morada de Deus, a habitação de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, elas conhecem a Cristo, inclusive até amam a Cristo, mas não nasceram de novo. Ainda não receberam a vida de Deus em si mesmas. Isso acontece muito porque as pessoas vão para a igreja, as pessoas se tornam religiosas, muitas vezes as pessoas têm até cargos dentro da igreja, mas elas não nasceram de novo, não aconteceu uma mudança, a vida de Deus não veio para dentro delas. Acontece muitas vezes uma mudança externa, uma mudança aparente, mas não aquela verdadeira mudança no coração. Uma mudança que ocorre quando, de fato e de verdade, uma pessoa recebe a Cristo, recebe a vida de Jesus. Quando uma pessoa passa a ser uma nova criatura. Jesus, curiosamente, ele advertiu aqui um homem chamado Nicodemos, a gente vê na palavra de Deus, com relação ao novo nascimento. Eu quero ler com vocês o que está em João, capítulo 3, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, olha, eu vou ler aqui na minha Bíblia, vê se você consegue localizar rápido aí. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim:
não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Vamos ver aqui, olha, João capítulo 3, versículo 3. João 3,3. Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o interessante é que aquele homem chamado Nicodemos era extremamente religioso, rigoroso cumpridor da lei de Deus, mestre da palavra de Deus, um seguidor escrupuloso dos profetas. A Bíblia Sagrada diz que ele guardava o sábado, que ele observava os 10 mandamentos, ele pagava os seus dízimos, ele frequentava regularmente a sinagoga e era respeitado por todas as pessoas religiosas naquela época, porque todos conheciam as suas boas obras. Mas quando ele foi ter com Jesus, Jesus disse, olha, você tem que nascer de novo. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então, compreenda uma coisa, meu querido, você que tem feito conosco esse treinamento. A gente muitas vezes tem falado aqui sobre os religiosos. Os religiosos que nos tempos de Jesus perseguiram a Jesus. Eles foram os maiores perseguidores de Jesus. Na verdade, quem matou Jesus foram exatamente os religiosos. O sumo sacerdote, Caifás, foi quem brigou o tempo inteiro para que Jesus fosse crucificado. Então você observa que não é pelo fato de ser religioso que as pessoas estão salvas, estão com Jesus. A Bíblia mostra de uma forma clara que as pessoas podem ser religiosas e podem estar completamente fora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. E eu tenho, infelizmente, conhecido muitas pessoas que são, de fato, muito religiosas, mas que perderam completamente a visão. Pessoas que são extremamente religiosas na maneira de vestir, na maneira de falar. Pessoas que estão vivendo fortemente as tradições da igreja, que de acordo com as tradições são, sabe, ninguém pode criticá-las, porque elas cumprem a tradição. E a gente vê então muitas pessoas que sobem os montes para orar quase que todos os dias, mas que dentro de casa não tem bom exemplo de vida, não tem bom testemunho, às vezes são péssimos pais, vivem na igreja, vivem orando, vivem subindo o monte para orar, são apegados às tradições da igreja. Muitas vezes gostam até de criticar, de censurar, de atirar pedra nos outros, mostrando os erros dos outros. Mas elas mesmas não servem de referência para ninguém. Porque elas não têm um bom testemunho. Eu conheço muita gente que está na igreja que não tem nenhum amor. A gente percebe que essas pessoas são muitas vezes fechadas, gostam de uma encrenca, pessoas que gostam de criticar os outros, pessoas que não têm amor para perdoar, que não conseguem perdoar. Ora, onde já se viu um discípulo de Jesus que não consegue perdoar? Pessoas que muitas vezes têm um coração duro,
um coração fechado, que guardam mágoas, que guardam ressentimentos. Você deve conhecer muitas pessoas assim. São religiosas, mas não servem de referência para ninguém. Pelas suas atitudes. Não são atitudes que se assemelham a Jesus Cristo. São pessoas que são religiosas, que conhecem muitas vezes a Bíblia de trás para frente, conhecem os versículos, memorizam versículos. Muitas vezes elas sabem onde estão as passagens bíblicas todas de cor. Elas memorizam onde estão esses versículos bíblicos, mas não são pessoas que têm o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Não receberam a vida de Cristo em si mesmas. Ou seja, elas são religiosas, mas não nasceram de novo, não receberam a natureza de Jesus Cristo na vida delas. Entende? Então, o novo nascimento é essa experiência gloriosa de ter a vida de Deus, a natureza de Jesus Cristo dentro de nós. A vida de Deus nasce em nós, sabe? Nós recebemos através dessa experiência real, verdadeira com Jesus Cristo, a vida de Deus em nós. E é essa vida de Deus que vai transformar não o nosso exterior apenas. Porque para Deus o importante não é mudar o exterior. Às vezes você olha para uma pessoa e por fora você não dá nada por ela. Mas o coração dela está na presença de Deus. Deus ama aquela pessoa. E às vezes, em contrapartida, você vê uma pessoa extremamente religiosa, que se veste como um religioso, que age como religioso, mas o coração dessa pessoa está longe de Jesus. Foi o que Jesus disse. Esse povo, disse para os religiosos, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ora, o que adianta? Você não pode estar na presença de Deus só por aparências. O teu coração tem que estar na presença de Deus. E é isso que acontece quando, de fato e de verdade, você recebe Jesus Cristo no seu coração. Sabe, a vida de Cristo vem estar em você. Você passa a ser uma nova criatura. Vamos ler o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, olha: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Vamos ler o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem que existir um novo nascimento. Quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus. Acontece algo tremendamente maravilhoso quando alguém, de fato e de verdade, recebe Jesus Cristo. Sabe, você recebe uma nova vida. E você passa a ser mais semelhante a Jesus Cristo. Eu, outro dia, estava assistindo um programa de TV, tinha um bispo pregando na televisão, e eu fiquei perguntando para mim mesmo, esse bispo parece com Jesus? Ele se assemelha a Jesus Cristo? E eu não achei que tivesse qualquer semelhança. Não é porque a pessoa fala de Jesus, não é porque a pessoa fala de Jesus Cristo,
que ela é de Jesus. Você vê, tem pessoas que você olha, você vê na televisão e elas demonstram tanta prepotência. Muitas vezes elas se colocam numa posição de superioridade com relação às pessoas. Isso não se parece em nada com Jesus Cristo. Nós temos que nos parecer com Jesus. Você vê que quando Jesus foi preso ali no Getsêmani e foi levado, entregue nas mãos dos malfeitores, que Pedro foi acompanhando de longe, Pedro negou a Jesus, mas as pessoas diziam, olha, você é um deles, porque você se parece com eles, você fala como ele, como Jesus. Quer dizer, a semelhança de Jesus estava em Pedro. Então, quando a vida de Deus vem impactar a nossa vida, quando nós de fato recebemos a natureza de Cristo, acontece o novo nascimento e nós nos tornamos parecidos com Jesus Cristo. Entendeu? Há uma ligação tão grande, uma comunhão tão grande, que nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. É quando nós aprendemos a perdoar, é quando nós aprendemos a reconhecer os nossos próprios erros, nos tornamos mais humildes, nos tornamos mais sensíveis aos problemas dos outros. Jesus, ele se enchia de compaixão pelo sofrimento dos outros. Ele amava as pessoas. E nós nos tornamos mais parecidos com Jesus quando nós recebemos a vida de Deus em nós. Eu queria ler com vocês o que está em João, capítulo 14, versículo 23. Eu não leio todos os versículos citados na apostila. Nós não temos tempo para isso, mas eu leio os principais. Vamos ver, João capítulo 14, versículo 23. Olha só. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele nosso lar. Olha só, olha o que Jesus disse. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará. E nós, quer dizer, eu e meu Pai, viremos até ele e faremos nele nosso lar, ou seja, a nossa morada. Isso é nascer de novo. Isso é ter um novo nascimento. Entendeu? Vamos ler também 2 Coríntios. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios. Está na nossa apostila aí na página 39. Logo na parte de cima. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aliás, 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, tudo o que é passado na sua vida ficou para trás. Quando você realmente entrega a sua vida para Jesus Cristo, você se torna uma nova criatura. A vida de Deus passa a estar em você. É o mistério de Deus. Deus vem morar em você. Então você se torna uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo ficou para trás. Tudo ficou no passado. Seus velhos costumes, suas velhas prioridades, tudo ficou para trás. Você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. E para a gente encerrar, eu gostaria
de ler. Está na apostila aqui, eu vou ler na apostila mesmo. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Diz assim: e vos darei um coração novo. Ou seja, vai mudar tudo. Vai mudar seus sentimentos, vai mudar a sua maneira de lidar com as pessoas. Você vai aprender a perdoar, você vai se tornar uma pessoa mais sensível. Vai mudar tudo, porque eu vou te dar um coração novo. Olha, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então, no novo nascimento, você recebe a vida de Deus em você. E isso é que é importante. Na visão MDG, o que é importante não são as aparências externas. Não adianta você, por fora, parecer tão religioso se você não recebeu a vida de Deus em você. Se você continua sem saber amar, você não consegue amar as pessoas, você não consegue perdoar as pessoas, você continua julgando as pessoas, continua achando que você é melhor do que todo mundo. Você não consegue ter empatia, não consegue estar sensível ao sofrimento das pessoas. Então você não se assemelha em nada a Cristo. Não nasceu de novo. Jesus combateu muito isso quando esteve aqui. Nós temos que nos tornar novas criaturas. Eu creio que Deus tem um plano para a sua vida, sabe? Eu creio que o fato de você estar fazendo esse treinamento com a gente já é um indício de que Deus esteja preparando algo grande, algo maravilhoso para você. Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida. Agora é preciso que você receba o Senhor Jesus Cristo, que você traga para dentro de você a natureza de Cristo, para que você não seja como tantos religiosos que estão por aí, dando glória a Deus, dando a paz do Senhor muitas vezes, e muitas vezes carregando debaixo do braço a Bíblia Sagrada, e muitas vezes até falando em línguas, tripalaias, xalalaias, muitas vezes com aparência de cristão, essa aparência preconizada, essa coisa que todo mundo acha, olha, o cristão tem que ser assim. Mas, na verdade, o coração não se transformou. A vida de Deus não veio morar em você. A natureza de Deus ainda não está no teu coração. Não adianta nada. Então, receber Jesus Cristo, tá? E é isso que essa lição nos diz, implica em receber a natureza de Deus em você. Implica em que você seja parecido com Jesus. As pessoas precisam olhar para você e precisam perceber que houve uma mudança, que houve uma transformação, que você está diferente. Não na sua maneira de vestir. Maneira de vestir é consequência. Claro que se você tem Jesus, você não vai ter prazer de ficar mostrando o seu corpo, essa questão da sensualidade. Isso vai perder o sentido. Mas o que as pessoas precisam ver é um coração novo. São, posicionamentos novos. É preciso que as pessoas olhem para você e vejam que você mudou, que a natureza de Deus está em você. É isso que importa. É isso que nós chamamos de novo nascimento. Que Deus te abençoe ricamente. Agora você deve fazer o testezinho de verificação que está na página 40 da nossa apostila. Faça o testezinho, é fácil, né? Só colocar certo ou errado naquelas 20 alternativas, né? E aí você faça esse teste chegar até o seu discipulador, porque no final você vai receber o seu certificado de conclusão e também a sua credencial, tá bom?
Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e nós nos encontraremos na nossa próxima aula do treinamento MDG. Fique na paz. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.